Pessoal, continuando aí a apresentação da nossa disciplina, agora eu vou falar um pouco sobre a distribuição dos pontos, certo? Então, a nossa disciplina ela vai ter 3 avaliações, né? Um total de 90 pontos, ou seja, cada uma das avaliações vale 30 pontos, e ela vai ter 10 pontos de trabalho aí, né? Os trabalhos vão ser divididos em 4 partes, cada um valendo 2,5 pontos. Então, essa é a distribuição de pontos da nossa disciplina, né? Como é que vai funcionar essa distribuição de pontos referente à distribuição de conteúdos? Então, a primeira parte, que é a parte de matemática básica, ela vai ser bem rápida, né? É uma revisão rápida dos conteúdos de matemática básica, né? Ela vai acontecer aqui, assim, isso aqui é uma previsão, mas assim, né? Isso pode ser modificado nesse período aqui, e ela vai ter um trabalho avaliativo valendo 2,5 pontos referente a ela, né? Até porque esse não é um conteúdo novo, né? Ele é só uma revisão para auxiliar naquilo que realmente é o conteúdo da disciplina de cálculo 1. Então, nós não vamos demandar nem muito tempo e nem muito ponto para essa primeira parte, né? Ela é extremamente importante, porque a pessoa que não tem uma base matemática boa, ela vai ter dificuldade no conteúdo de cálculo 1 em si, né? E, consequentemente, nas outras matérias. Então, ela, na verdade, é uma fase inicial ali, né, para a gente ter uma revisão rápida de conteúdos da matemática básica. Quando eu falo rápida, é rápida mesmo, né, gente? Vamos pensar que a gente vai ver conteúdos aí lá da 8ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E isso em alguns dias, quer dizer, é rápido, né? Você gastou 5 anos, 6 anos estudando a matemática básica, nós vamos ver em algumas 2 semanas, né? Então é só uma revisão aí de conteúdos da matemática básica, beleza? Aí tem uma data aqui. Os trabalhos avaliativos, eles não são dados em sala de aula. Então, os 4 trabalhos avaliativos não são dados em sala de aula, não. Eu, na verdade, vou passar o trabalho para vocês e vocês vão me enviar esse trabalho pelo Moodle. Depois eu vou explicar, né, direitinho como que vocês fazem para enviar o trabalho pelo Moodle, certo? Mas eles não são presencial, não, né? Então, assim, o trabalho eu passo ele para vocês com 1 semana de antecedência e aí vocês me entregam na data prevista, beleza? A segunda parte que é o conteúdo de limite. Esse sim é o primeiro conteúdo da disciplina de cálculo 1 mesmo, específico da disciplina de cálculo 1. Né? Aí ele vai durar um tempo maior, vocês vão perceber isso na divisão dos conteúdos. Aí a gente vai ter um trabalho avaliativo, né? A gente vai ter um trabalho avaliativo referente a esse conteúdo. Lembrando que tudo que a gente estudou em matemática básica vai estar aqui dentro de limites também, certo? O trabalho avaliativo na mesma perspectiva, sempre sendo dado 1 semana antes, vocês com o tempo resolvam em casa e me entregam na data marcada, né? E aí a gente tem a nossa primeira avaliação. Aí já tem uma data marcada, valendo 30 pontos, né? Teoricamente, nessa primeira avaliação também entraria o conteúdo de funções, né? Mas aí geralmente aqui, pensando aqui, eu acabo deixando só o conteúdo de limite para não ficar muito conteúdo, não. Beleza? Mas já tem a data marcada, dia 29/4, e já tem a data da segunda chamada e a prova do método 300. A prova do método 300 eu vou explicar mais à frente o que é. Né? Mas a segunda chamada aqui, o que é a segunda chamada? Por algum motivo, o aluno perdeu essa prova do dia 29/4, né? Ele pode fazer a prova no dia 3/5. Então, logo na sequência, eu vou ter uma data de segunda chamada, que é porque às vezes o aluno perdeu aqui, ele pode refazer aqui. E também a prova do método 300, que eu vou explicar aqui depois na frente, aí, que é uma metodologia que eu utilizo dentro da disciplina. Essas datas todas já estão no cronograma de avaliação, certo? Aí depois vem a parte de derivadas, que é o segundo conteúdo da disciplina específica de cálculo, né? A terceira parte da disciplina aí, em termos de conteúdo como um todo, né? Aí tem o período aí, né, das aulas, o terceiro trabalho avaliativo, que também já tem uma data marcada, no mesmo formato, vou enviar para vocês, marco a data de entrega, e aí a avaliação, da mesma forma, aqui ficou só alterado aqui, mas o valor também é 30 pontos para essa parte de derivada, a data já é essa aqui, certo? E a segunda chamada já marcada para essa data aqui, ó. A segunda chamada, quando eu falo segunda chamada, gente, é uma prova do mesmo conteúdo, né? Não é a mesma prova que foi aplicada aqui, mas é uma prova do mesmo conteúdo, uma prova bem parecida aí, né? Então, mas depois
vocês vão perceber que quando a gente conversar sobre o método 300, tem muita gente que às vezes pensa assim, então vou deixar de fazer aqui, que eu tenho um tempo maior para fazer essa outra aqui. Mas na verdade vocês vão ver que a ideia de ter uma data mais próxima assim é por conta do método 300 e ninguém vai abrir mão de fazer essa aqui, porque às vezes pode fazer as duas, né? E aí vocês vão ver depois isso aí, né? E a terceira parte, que é a parte de integral, tem aí também o período referente a ela, o trabalho avaliativo no mesmo formato e as avaliações também, que são no mesmo formato aí, né? Com a data da prova e da prova de segunda chamada, certo? Então, se a gente fizer o somatório dessas notas aí, vai dar 100 pontos. Quando terminar o semestre, aí o sistema, né, a universidade em si, ela gera a obrigatoriedade de uma prova que chama exame final, que é a recuperação, né? A recuperação aí, o exame final está marcado para o dia 17/7. Eu faço ele de duas formas. A primeira opção é a forma como a universidade cobra da gente. Então, é obrigatório ter essa opção aqui. Como que funciona essa opção? É aplicada uma prova com todo o conteúdo nessa data aqui. A prova vale 100 pontos e o aluno, para ser aprovado, tem que tirar uma nota maior ou igual a 60. Né? Então, é uma prova só. Vamos pensar o seguinte, ó, a pessoa fez a disciplina toda, fazendo provas separadas, teve ponto extra, que depois eu vou falar sobre essa questão de pontuação extra, e não atingiu 100 pontos. Não atingiu 100. Aí, olha só, pensa comigo. Ela vai fazer uma prova em um dia, valendo 100 pontos, tem que tirar a nota maior ou igual a 60. Ou seja, isso é muito difícil. É muito difícil. Se você não conseguiu fazendo ao longo de todo o semestre, fazer uma prova e tirar essa nota, é difícil. Aí eu criei uma outra opção para ajudar nesse sentido. Lá na hora do exame final, a pessoa é que faz a opção. Se ela vai fazer essa prova de todo o conteúdo ou se ela vai fazer o que eu chamo de segunda opção. Qual é a segunda opção? Eu não vou aplicar a prova para esse aluno de todo o conteúdo, não. Eu vou aplicar a prova de limite, de derivada ou de integral. O aluno vai ter que escolher uma das três para fazer. E a prova vai valer 30 pontos. Por quê? Porque ela vai substituir apenas a nota daquela avaliação. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que um aluno lá, né, nas provas, aí, ó, no trabalho valendo 10, ele ficou com 10. Na primeira prova valendo 30, ele ficou com 22. Na terceira prova valendo 30, ele ficou com 16. E na terceira prova valendo 30, ele foi muito mal, tirou 8. Somando-se as notas dele aqui, ele ficou com 56 pontos. Ou seja, ele não está aprovado, porque ele precisa de 60 pontos. Então, chegou no final do semestre, ele precisa fazer o exame final. Aí a primeira opção, o que é? Vai desconsiderar todas essas notas. A pessoa vai fazer uma prova com todo o conteúdo valendo 100 pontos. Se ela tirar 60 pontos ou mais, ela está aprovada. Essa é a primeira opção. E a segunda opção, como é a segunda opção? A pessoa vai escolher uma dessas provas para refazer. Então, por exemplo, esse aluno aqui, ó, a nota dele de integral foi muito ruim. Então, quer dizer, se ele melhorar um pouco aqui, ele consegue ser aprovado. Olha só, ele ficou com 56, está faltando 4 pontos. Ou seja, se no lugar de tirar 8, ele tirasse 12, ele tinha passado. Então, ao invés de refazer todas as provas, ele vai refazer apenas essa prova aqui. Então, ele vai fazer uma prova do conteúdo de integral, valendo 30 pontos, e a nota que ele tirar, se for maior do que 8, eu vou colocar no lugar dessa aqui. Qual que é o benefício dessa opção? A pessoa não precisa estudar tudo, ela vai estudar só aquela matéria para a qual ela fez a escolha. Aí, por exemplo, o aluno tinha ficado com 8, aí ele fez de novo a prova e ficou com 14, por exemplo. Então, quer dizer, com 14 pontos, somando os pontos todos aqui, ó, ele vai para 62. Outros benefícios que a gente tem aqui. Quando chega nessa nota final do aluno aqui também está incluído alguns pontos extras, que depois eu vou explicar. Essa pontuação extra, ela não é incluída nessa primeira opção. Essa primeira opção, a pessoa faz só uma prova, valendo 100, ela tem que tirar 60 ou mais, né? Mas quando chegar mais próximo, eu vou falar mais sobre isso. Mas eu já gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa vai mal em uma prova, já quer desistir, e o desistir na disciplina de cálculo nunca é a melhor opção. A pessoa, às vezes, ela abandona a disciplina de cálculo, no semestre seguinte ela tem que fazer de novo. Aí ela faz como se ela nunca tivesse visto o conteúdo, ela desistiu, né? Então eu falo com o pessoal sempre, ó, se você está indo mal, beleza, né? Não deixe de assistir às aulas, continua participando das aulas, porque se você tiver que repetir a disciplina,
numa segunda vez, você vai ter mais chances de ser aprovado se você assistiu às aulas, pelo menos. Agora a pessoa fez uma prova, foi mal, desiste da matéria. Quando chegar no próximo semestre, ela está lá como se estivesse assistindo a matéria pela primeira vez, porque ela largou. Então, assim, largar uma disciplina nunca é a melhor escolha, a melhor opção. Beleza? Eu vou falar um pouco, eu falei sobre método 300, eu vou falar um pouco mais sobre isso já já.